Meu nome é Paulo José, meu apelido é Pazé. É uma exposição que é um projeto de alteração das áreas cemiteriais da cidade de São Paulo e transformar essas áreas em parques assemelhados a jardins botânicos, parques botânicos. Então essa é a ideia central. Essa exposição, eu imaginei assim, como é que poderia ser utilizado para pelo menos os 4 maiores cemitérios da cidade, que é o que está sendo apresentado aqui, e que pudesse ser repetido os elementos em cada um deles. Então aqui o que vocês estão vendo na parede são os elementos que compõem o projeto. Então cada elemento vai ser utilizado em todos os 4 cemitérios. Então tem a parte central, que é a parte do sepultamento. Então tem uma quadra do tamanho de um quarteirão, 100 metros por 100 metros, que é o quarteirão que seria a área para sepultamento, porque a ideia é retirar do solo a parte do sepultamento, porque a gente sepulta e traz uma quantidade de poluição para o solo e para o lençol freático que não cabe mais numa metrópole como São Paulo. E dentro disso tem os elementos aqui. Por exemplo, nenhum elemento é original, né? Os elementos são, por exemplo, o lago que é utilizado, um módulo lago. O lago é do Jardim Botânico de São Paulo, é exatamente o desenho. Se o parque é maior, cabem 3 módulos desse e faz um lago com 3 áreas dessa. Tem que ter uma estrutura para as crianças poderem ter aula, os jovens poderem ter aula. Então tem um espaço para educação, né? Educação, e não precisa ser só ligados ao meio ambiente ou à biologia. Pode ser aula de literatura, aula de poesia, aula de aula de matemática, aprender a matemática através das plantas. Então isso é um módulo. O módulo dos jardins, então para todo mundo possa também plantar, as crianças possam plantar, ter contato com o solo. Então tudo isso faz parte desse grupo todo de módulos coloridos que estão aqui e que vão ser vistos em cada um dos projetos que vão ser apresentados aqui. Essa parede tem projeto de 2 cemitérios, o cemitério do Araçá e o cemitério da Vila Formosa. O cemitério do Araçá, ele tem 2 partes, uma parte que tem uma arte tumular super importante, tem esculturas lindíssimas, não é? Ele pega todo esse período. Eu não utilizo essa parte de cima do Araçá, mas a parte de baixo, o sepultamento era em cova rasa e que depois ele foi loteado, né? Então é nessa área. Essa área liberaria 11 quarteirões para a cidade de Jardim. No caso da Vila Formosa é muito maior, é o maior cemitério da América Latina. Então nesse caso liberaria 67 quarteirões de jardins numa área imensa que equivale a uma cidade média europeia, uma capital média como Amsterdã, como Copenhague, sem uma área verde para a população. Então, esse é super importante também. No caso do Araçá é um pouco mais complicado porque está tudo dividido, cada lote, cada família tem o seu lote. No caso da Vila Formosa, ele é inteiro de cova rasa e você não é proprietário dessa área. Então seria muito fácil criar um jardim. É muito barato esse processo nesse caso. É o projeto para o cemitério de São Pedro, que é junto ali do crematório da Vila Alpina, né? É uma área extensa, já é utilizado pela população de domingo, por exemplo. As pessoas passeiam com seus cachorros, vão tomar sol, e essa área também seria muito fácil, né, de ser utilizada, porque tem pouco sepultamento em que foram vendidos os espaços até agora. A grande parte ainda é cova rasa e é possível a transformação desse com custo baixíssimo essa área, né, para transformar. Ele já é lindo, com muitas árvores frutíferas, ele tem uma arborização muito rica, inclusive como os outros aqui também,
e ele vai ter uma área equivalente a 24 quarteirões de jardins para a cidade, se essa área do São Pedro fosse liberada para um projeto como esse. Então, o da Vila Nova Cachoeirinha é na zona norte de São Paulo, também numa área que não tem parques para a população, né? Ela vai ter só parque no Horto Florestal, que fica do outro lado da zona norte. Então também seria uma área importante. A população usa apenas uma ilha interna, mas é a única área verde possível para fazer ginástica, para poder andar, entendeu? Andar de bike. E essa área corresponderia a aproximadamente 25 quarteirões de jardins que seriam liberados para a cidade nessa área. Nesses módulos que eu expliquei, daria para utilizar 5 lagos como do tamanho do Jardim Botânico de São Paulo, quer dizer, também um lago imenso, né, uma área muito bonita, também ele é muito rico em espécies vegetais, em árvores lindas, ela já está preparada para ser um parque.